Hello everybody! E na aula de hoje nós vamos falar das if clauses. Por acaso hoje de manhã, quando tocou o despertador, você pensou: ai, se eu pudesse dormir um pouco mais? Você já pensou hoje naquela nossa frase: ah, se eu tivesse dinheiro? Pois bem, em inglês, para expressar esse desejo e usar o se, que exatamente vou pegar o meu giz, é o significado de if. If significa se. Então, para expressar esses desejos, essas condições, sejam possíveis ou não, nós temos o ponto gramatical chamado if clauses. Eu trago aqui para vocês hoje dois tipos de if clauses. O primeiro, type 1, fala sobre possibilidades, uma possibilidade futura. Por exemplo, se eu tiver dinheiro, eu irei comprar um carro. É possível, desde que eu tenha dinheiro. Se eu tiver, eu compro. Se ela estudar, ela irá passar. Neste caso 2, que é o chamado Type 2 of If Clauses, tipo 2 de If Clauses, nós temos uma situação irreal. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro. Eu tenho dinheiro? Não. Aqui, se eu fosse você, já começa por aí, eu não sou você. Mas se eu fosse, eu procuraria um novo trabalho. E agora eu vou ensinar a estrutura gramatical das if clauses. Acompanha comigo. Type 1, o tipo 1, que se refere a uma possibilidade no futuro, algo que é possível, eu tenho a seguinte estrutura. Eu começo com o if, que é justamente o se, a pessoa, no caso eu, e find, se eu. Depois da pessoa, do sujeito, eu vou entrar com o verbo no presente, no simple present. Então, se eu tiver dinheiro, if I have money. Vou botar uma vírgula, porque eu tenho aí uma pausa nesse discurso. Essa vírgula é importante para separar a oração que tem o if e a oração que não tem. Eu entro, então, com o futuro do will. Lembrando, will significa irei, irá, iremos, certo? Então, eu irei comprar um carro. Lembrando, se eu tiver, eu irei, certo? No segundo caso, eu estou falando dela, não estou falando mais de mim. Estou falando se ela, presente simples, estudar. If she studies, quando é a terceira pessoa do presente simples, he, she, it, o verbo que originalmente aqui seria study, ele vai para a terceira pessoa, ele ganha o S. O study, o Y cai e vira IES. If she studies hard, se ela estudar bastante, com afinco, vírgula, she will pass the exam. Ela vai passar na prova. She will. Futuro com will. Alright? Vamos só aproveitar e sublinhar o verbo também, olha, para ficar completinho. Agora a gente vai falar de situações, infelizmente, irreais. Quando a gente dá aquela imaginada, aquela viajada, ah, se eu tivesse, ah, se eu pudesse. Vamos ver como expressar esse tipo de ideia. Eu entro com, novamente, o if, se, a pessoa, se eu. O verbo que lá na possibilidade está no presente, aqui ele vem no passado.
E eu tenho if I had, se eu tivesse dinheiro. If I had money. Novamente entra a minha pausa, a minha vírgula, e aí eu completo o que eu faria. I'm, eu. E aí eu entro com o would. Would significa, ele se une ao verbo e ele coloca o iria no final. Iria. O verbo é buy, comprar. Então, compraria. Certo? I would buy. Eu compraria um carro. A última frase que eu trago para expressar situações irreais é essa aqui, ó. Se eu, if I, seguindo aqui, olha, meu escopo de gramática, were you, simple past do verb to be, lembrando, I, he, she, it, do verb to be é was. You, we, they, were. E, teacher, você se contradisse, porque você está usando I ali, o que esse were está fazendo? Calma. Vou falar disso daqui a pouco. Vamos só terminar essa frase. If I were you, se eu fosse você, pausa. I would look. Look é olhar, então eu olharia. I would look. Teacher Debbie não viaja, não é look, é look for. Look for é uma expressão, significa procurar. Então, eu procuraria um novo emprego. Provavelmente, essa pessoa não está indo muito bem no trabalho, e aí você vira e fala, pô, amigo, se eu fosse você, eu procuraria outro trabalho. Ou está insatisfeito. Entenderam a ideia dessa frase? E aí, eu venho para o ponto do were. O were, ele é usado apenas, como eu disse, com as pessoas you, we, they. Só que, no caso da if clause, quando aparecer o I, he, she, it, a gente usa were também. Resumindo, were para todo mundo, apenas no caso do verb to be. Vou fazer uma setinha para remeter a minha explicação. Teacher, eu bem já vi numa música falando if I was, if he was. Sim, você viu? Porque a música, a série, eles apresentam um contexto da língua informal. E é comum, quando a pessoa fala, ela usar o was, como ela usaria normalmente, sem se preocupar com o fato de ser uma if clause e ter esta norma de usar o were. Então, se for num contexto mais formal, a gente entra com essa regra da gramática. Se não for e você escutar numa música, tudo bem, sem grilo. Lembra que estamos falando de uma forma de expressão mais informal e, por isso, você vai encontrar não só esse caso, como outros, como abreviações, como outras formas não tão fechadas de se falar. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e aprendam, de uma vez por todas, como expressar as if clauses, que são o se e eu, de forma possível no futuro ou expressando uma situação irreal. Bye bye, guys. See you later.